galera, tudo bem com vocês? Eu sou Aninha Eduarda Messias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu estou com uma participação especial, né? Eu estou aqui com o meu amigo Elane, que é um dos seminaristas aqui da nossa paróquia, porque hoje nós vamos falar sobre o que é ser seminarista, como é ser seminarista, e ele vai falar um pouco da sua experiência. Então, Elane, pode ficar à vontade para se apresentar aí para a galera. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Como a Ana Eduarda falou, sou seminarista daqui da paróquia São José, também da Diocese de Palmeira dos Índios. E com grande alegria que eu venho aqui partilhar com vocês um pouco de o que é realmente ser seminarista, qual é a rotina do seminarista, que tantas pessoas às vezes nos perguntam na rua ou em tantos lugares, porque tem essa curiosidade para saber como é a formação sacerdotal. E estou aqui justamente para isso, para tentar esclarecer as dúvidas de vocês. Exatamente, então vamos logo começar. Eu preparei algumas perguntas, né? Porque acho que é a curiosidade da maioria das pessoas, inclusive a minha curiosidade de fazer. Então, olha, vamos começar assim. Vamos começar falando o que é ser seminarista. Tem muitas pessoas que sabem o que é já, mas também tem pessoas que ainda hoje não sabem o que é. Então eu queria que você falasse o que é ser seminarista, assim. Bom, ser seminarista é justamente o ato de viver dentro do seminário, a princípio, né? Tipo, quem vive no seminário é seminarista. Então, ser seminarista é justamente, digamos que, adentrar dentro de um processo formativo, que visa, ou que tem um fim último, justamente o sacerdócio. Então, dentro do seminário é justamente o período onde nós nos deixamos moldar por Deus e também pela equipe formadora, que dentro do seminário sempre tem o reitor e o vice-reitor, e também na pessoa do bispo, que vai nos ajudando justamente, nos acompanhando durante esse período de discernimento. Nós entramos dentro do seminário, mas não sabemos em si se seremos sacerdotes no futuro, mas justamente vamos caminhando acreditando na misericórdia divina e também vamos deixando nos preparar. Se realmente a igreja vê que somos dignos de receber o sacerdócio, e se também for da vontade divina, nós assim recebemos. Então ser seminarista é justamente isso, é deixar-se moldar dentro da equipe formadora no seminário. Então é praticamente isso. Basicamente isso. E tipo assim, qual que é o processo para a pessoa ser um seminarista? Não é só entrar e ser do nada, né? Tem gente que acha que é do nada, mas não é. Tipo, tem todo o processo. Eu lembro que até você começou fazendo encontro vocacional primeiro, antes de ficar lá, não foi? Como que foi assim o processo? Bom, para ser seminarista é necessário, basicamente, ter dois pontos principais, que no caso deve ser homem, para ser seminarista, e ser batizado. Então, o processo para entrar dentro do seminário deve-se ter, antes de tudo, uma caminhada já de igreja. Tem que também ter a própria vontade da pessoa, de querer entrar no seminário. E a partir de então, quando a pessoa quer realmente, talvez ser seminarista ou talvez tenha dúvida na vocação, ele vai passar por um processo de praticamente discernimento vocacional. Vamos ter os encontros vocacionais no seminário, normalmente aqui na Diocese de Palmeira dos Índios. Esses encontros duram 2 anos, onde nós vamos ou até algumas pessoas 1 ano, onde vai ter o acompanhamento durante todo esse período, onde nós vamos ter palestra, vamos ter justamente um acompanhamento em tudo isso, tanto do pároco da nossa cidade quanto dos formadores lá no seminário. E depois de todo esse processo de mais ou menos 2 anos, aí nós somos selecionados a fazer um exame, uma prova, no seminário, na qual esta prova vai englobar justamente o mistério da fé, que no caso nós temos que estudar o catecismo da igreja, algumas questões de língua portuguesa, e também algumas coisas relacionadas também até a própria vivência, ou seja, durante o período de formação, eles também fazem praticamente uma avaliação do nosso comportamento, de como nós agimos lá dentro, também se eles veem se nós realmente temos em si essa vocação, ou se nós apresentamos pontos que realmente mostre, que realmente possa ser da vocação sacerdotal. Depois de fazer desta prova, então o reitor vai ver justamente aquelas pessoas que se enquadram e que realmente têm um bom desempenho na prova, e estas em si ingressam dentro do seminário. Algumas dioceses, como por exemplo a de Penedo, eles não fazem esse exame de seleção assim com a prova objetiva, Eles só fazem esse acompanhamento. Se ele vê que o candidato tem em si essa inclinação para o sacerdócio, eles vão e chamam, Então, depois de fazer essa prova, se a pessoa for aprovada pela diocese, a partir de então, já é chamado a se apresentar dentro do seminário, e assim já submeter a esta formação, O bom é que a pessoa pode, antes de entrar e ficar lá definitiva, a pessoa pode primeiro fazer a experiência para ver se é isso mesmo que a pessoa quer, tal. Que os encontros vocacionais é justamente isso, justamente para fazer essa experiência dentro do seminário, Tipo, normalmente os encontros vocacionais começam na sexta
e vão até o domingo. Né? Passa-se 3 dias lá dentro do seminário, na qual, quando a pessoa é vocacionada, vai observar também a rotina da casa, né? Já ver realmente como tudo é, né? Para depois não entrar como se estivesse entrando enganado, né? Tipo, ele já vai ver justamente o que realmente é, para depois não dizer, eita, eu entrei, pensei que era uma coisa e é outra. Né? Mas nós já sabemos, já entramos mais ou menos sabendo o que é e qual é a rotina do seminário. E como que foi, assim, o seu chamado? Como que, será que foi do nada? Como foi que você olhou assim e pensou, eu quero ser padre? É bem complicado a pessoa responder essa pergunta, porque às vezes a pessoa quando vai ver o vídeo, assim, alguns filmes da vida dos santos, é interessante que alguns realmente tiveram esse chamado divino, né? Uma coisa sobrenatural. Mas na maioria dos casos, assim, das vocações, elas sempre são mais assim voltadas ao silêncio. Sabe? Tipo, Deus sempre nos chama mais nessa questão do silêncio. Eu mesmo, particularmente, algumas pessoas, eu comecei na igreja, né, justamente servindo no altar, já tenho acho que uns 5, 6 anos. Eu comecei como coroinha. E sempre as pessoas, quando vê um coroinha se dedicando tanto, assim, na pastoral, normalmente já começa a dizer, aquele ali vai ser padre. E algumas pessoas vieram até mim e perguntaram, você vai ser padre? Tem vez até que eu disse, Deus me livre. E com o passar do tempo, é interessante que Deus vai nos cativando, pouco a pouco, né? Vai começando de uma admiração, e depois a pessoa realmente vai se deixando se envolver por tudo aquilo ali. Até eu chego num certo momento que é necessário justamente dar uma resposta. Ou surge talvez uma dúvida. Né? Realmente eu comecei também a sentir dúvida de qual seria a minha vocação. Foi aí que o padre Cristiano foi e perguntou se eu queria fazer os encontros vocacionais. Aí eu disse, não, eu vou pelo menos acabar com a dúvida, né? E a partir do momento em que eu comecei a fazer os encontros vocacionais, né, foi esclarecendo pouco a pouco. Né? No primeiro ano que eu fiz, no final do ano eu estava com um pouco de dúvida, ainda um pouco inseguro, sem saber o que realmente era. Mas no segundo ano, no primeiro encontro, eu já cheguei com a convicção, é realmente isso que eu quero. Sabe? Então, o discernimento vai acontecendo justamente isso, de forma silenciosa, calma. Né? Eu sempre também rezando muito, pedindo a Deus que me mostrasse o que realmente Ele queria. Não sei se realmente a minha vocação é essa, o sacerdócio. Até porque também ninguém nunca sabe, né? São 9 anos de formação, ou quase 10 anos de formação, ninguém nunca sabe se realmente é o sacerdócio. Mas é necessário justamente responder e se deixar levar pela vontade divina. Se for a vontade de Deus, serei. Se não for, né, irei viver a minha outra vocação, e justamente ambas as vocações, sacerdotal, religiosa ou matrimonial, visa sempre também uma única vocação, o que é a última vocação, no caso, que todos os cristãos buscam, que é justamente a santidade. Né? Então, nós devemos visar justamente isso, né? A busca pela santidade dentro dessas vocações específicas. Né? Então, o chamado aconteceu dessa forma, de forma silenciosa, calma, fui me deixando levar com paciência e, graças a Deus, estou aí caminhando. Exatamente. Às vezes tem gente que sente uma vontadezinha assim, um negócio tão pequenininho, mas por ser pequeno acha que não é nada, né? Mas vejam bem, a maioria das vezes, né, quem tem experiência está dizendo, gente. Então vejam que é uma coisa assim que pode começar no simples, pode começar no pequenininho. E fazer os encontros vocacionais também é uma maneira de você descobrir qual é a sua verdadeira vocação. Você chega lá, né, faz os seus encontros, você vê se é o que você quer ou se não é. E você já sai de lá com uma clareza do que é que você quer. Não é isso? Nos ajuda muito no encontro vocacional. É igualmente também o namoro também, né? Algumas pessoas fazem a experiência do namoro para saber se realmente é aquilo ou não. E às vezes justamente a inclinação para outra vocação, né? Então é sempre necessário a pessoa ver realmente isso para depois, às vezes depois de se consumar tudo, você arrepender e querer voltar atrás, né? Verdade. E nem tem como voltar atrás, né? Se tiver tudo consumado, meu filho, é por isso que você tem que... Faça bastante encontro, vai com calma, porque, filho, tenha calma com isso aí. Então, eu também queria saber, logo no começo, né, que você entrou lá, que você ficou permanente, você fez os encontros vocacionais e depois você viu que era isso que você queria e você foi lá e ficou permanentemente. Então, assim, quando você chegou lá, qual foi a sua maior dificuldade no começo? A maior dificuldade, acredito que foi lidar com as escalas. E quando nós chegamos lá, as responsabilidades, né? Tipo, na questão do canto, né? Também das funções que tem que se exercer lá dentro, nas funções litúrgicas. E às vezes para gravar tudo, às vezes era um pouco complicado. Às vezes na hora de rezar a salmodia, né? Matutina, quando nós chegávamos lá, às vezes tipo, era meu dia de ler e eu não sabia. Ou às vezes esquecia. Né? Então era justamente a adaptação, né? Porque normalmente quando chega lá, é uma realidade um pouco diferente da nossa, né? Tipo, tem o horário em si, como a vida lá é toda regrada, praticamente, ou seja, nós temos horário para tudo. Então, tudo é tudo de forma bem regrada. Embora tipo, já tivesse a vida em si um pouco assim, já equilibrada,
Mas quando chega lá, a realidade também é outra, né? Então, no início, nós só tem um pouco de dificuldade só nessa adaptação, né? Mas depois, com o tempo, eu acredito que depois de um mês, a pessoa vai justamente se adequando a tudo. Então, como foi que sua família reagiu? Tem famílias que aceitam, tem família que não gosta, então... Como foi que você chegou lá para sua mãe, para o seu pai e disse, eu quero ser padre? Como foi que eles reagiram? Olha, quando eu já ia tanto para a igreja, né, e tudo mais, eu estava frequentemente indo para a igreja. Porque, né, por exemplo, quando eu comecei a servir no altar da coroinha, no início eu era mais um pouco ausente, né? Mas com o passar do tempo, eu fui justamente começando a me desempenhar cada vez mais. As pessoas já começavam a perguntar, né? Perguntavam até a minha mãe se eu queria ser padre. Mas, quando eu fui falar para eles que eu queria ser padre, reagiram de forma normal, sabe? Acredito que ela também já esperava, sabia, né? né? Então, foi tudo bem tranquilo, né? Graças a Deus todos me apoiaram, né? Ninguém teve nada contrário, só uma tia que era meio protestante, que ela devia me questionar, por que você não quer ser um pastor? Aí eu disse, não, se for pastor, só sou da igreja católica. Ótimo, arrasou ele. Olha, quando a pessoa vai direto para a igreja, o povo já chega logo perguntando isso. Já me perguntaram isso um monte de vezes, quando é que você vai ser freira? Eu não sei nem o que é que eu respondo. Quem sabe, né? Ninguém sabe também. Depois a pessoa faz enquanto vocacional, depois a pessoa faz enquanto vocacional e descobre, né? Como que vai ser. E é bom também sempre esperar, né? Que às vezes a pessoa quer adiantar muito e às vezes acaba, tipo, até tomando decisões, assim, repentinas, sabe? Eu quero ser freira e depois, às vezes, só começa naquele momento e depois esfria. Então é necessário justamente ter calma, esperar, né? E depois que Deus vai mostrando o caminho, pouco a pouco, até chegar lá. Até porque tem pessoas às vezes que querem decidir a vocação muito novas, com 12 anos já quer saber qual é a vocação que tem. Né? Então é necessário esperar um pouco, né? Crescer, amadurecer um pouquinho mais, para quando dar uma resposta definitiva, né, a Deus. É verdade, é por isso que é muito importante a gente ter discernimento, né? Discernimento, a gente rezar, a gente prestar atenção nas coisas, não querer se precipitar, como ela falou. Você tá topado, você. Vou marcar para fazer outro vídeo. Você sabe. Então, próxima pergunta, né? Como que é a sua rotina lá no seminário? A rotina da casa, ela tem algumas alterações de acordo com o dia, né? Mas normalmente, lá no seminário, antes da pandemia, né, nós acordávamos às 5h30 da manhã, né? Tomava banho e tudo, às 6 horas tinha que estar na capela. E normalmente tinha ou a oração das laudes, de manhãzinha, né? Ou então tem a Santa Missa, né? Nós iniciamos o dia. Depois que se termina a oração das laudes ou a Santa Missa, né? Nós temos o café da manhã. Depois do café da manhã, finaliza por volta das 7h30, nós temos aula até às 12h15. Né? Nós ficamos na aula até às 12h15, depois, quando termina a aula, vamos para a capela, rezamos a hora média, depois tem um almoço. Depois do almoço, finalizando tudo, nós temos algumas horas de descanso, 1h30 mais ou menos, ou 2 horas. E às 2h30 nós acordamos, e a partir de então tem a banca de estudo, ou então tem um esporte, né? Lá no seminário nós também temos 2 dias para esporte, para não ficar sedentário, né, e tudo mais, tem que se movimentar um pouquinho. E depois disso, né, depois dessa tarde de estudo, ou então de esporte, né, às 5h30, um horário para banho, né, se organizar e tudo. Aí às 5h30 tem as vésperas, que é lá na capela novamente. Depois das vésperas, vamos para o refeitório, jantamos. Depois do jantar, à noite nós sempre temos o texto comunitário, ou o Santo Ofício. Né, e depois disso, nós temos mais algumas horas de banca de estudo. Estudar mais um pouquinho para colocar os trabalhos em dias, né, da escola ou da faculdade e tudo. Então, depois disso, né, depois quando termina tudo isso, por volta das 9h30 nos dirigimos à capela novamente, né, para rezar as completas. Depois que nós rezamos as completas, que é a oração final do dia, nós nos dirigimos aos nossos quartos, né, para descansar, para no outro dia retomar as atividades novamente. Mas a rotina do seminário é basicamente esta, sabe? É de oração, estudo, né, e também trabalho. Tem dias também que é o dia da limpeza da casa, né? Então, cada um tem uma parte específica da casa para limpar. Cada um vai limpando uma área para a casa se manter limpa também, né? Que lá no seminário, nós não temos assim empregados para nós, né? Então, nós vamos justamente aprender a servir a Deus no pouco, né? Nas coisas mais simples. Que é justamente aí, Deus não vai nos confiar no pouco para mais tarde nos confiar muito, né? Então, vai começando justamente do pouquinho, né? Ali, e na nossa fidelidade do dia a dia, fazendo todas as nossas atividades certinhas, né? Assim nós vamos caminhando. Mas a rotina do seminário é praticamente essa.
Ah, bastante coisa, né? Bastante Tá, coisa. tem assim, o dia todo cheio. O dia é todo preenchido. Nós só temos assim um dia assim mais vago no domingo ou sábado. Mas assim na semana mesmo é bem corrido. Você tem que se desdobrar para estudar e dar conta ainda das outras atividades na casa. Mas com a graça de Deus dá tempo de fazer tudo. Dá sim. É por isso que os pais já chegam tudo prendado, né? Faz tudo lá pra você. Arruma a casa lá no seminário. Realmente só fazemos só mais no caso do cuidado da casa, né? E a limpeza e a lavagem das nossas próprias roupas, né? Tipo, essa questão de alimentação, de preparação de comida é com os meninos lá. Então, se você quer ir pro Porque seminário, não, é um desastre, né? pra cozinhar. Se você não gosta de cozinhar, não se preocupe. No seminário você não vai precisar cozinhar, não. Tá só lavar suas roupas e fazer as coisas. Assim, tem alguma coisa no seminário que você ama fazer, assim, dessa rotina todinha, tem alguma coisa que você diz, nossa, essa é a minha coisa favorita? Olha, eu acredito que uma das coisas mais favoritas assim, que nós devemos ter justamente dentro do seminário é justamente a vida de oração, né? Que é justamente aquilo que nos segura lá dentro. Né? Que tipo, sem oração e sem intimidade com Deus a pessoa vai embora do seminário. É necessário justamente ter muito amor por Cristo e perseverança. Né? Então, há momentos assim de seminário que você está tão cansado, sabe, de tanta correria e tantas coisas, que é necessário justamente se retirar um pouquinho, sabe? Fazer um retiro, um deserto, sabe? Às vezes é a parte justamente que eu mais gosto, tipo, de se retirar um pouquinho para fazer uma leitura espiritual, rezar com calma, principalmente assim numa parte assim mais, um pouco mais afastada. Lá nós temos assim do lado, como seminário fora da cidade, nós temos assim um lugar que é praticamente, digamos que tem um pouco de mato lá, né? Meio a natureza. Não tem a quadra lá, eu sempre gosto de ir lá para fora, né? Em meio ao vento da tarde e tudo mais, a pessoa vai fazendo a leitura espiritual e tudo, vai meditando. E aquilo ali faz com que nós realmente tenhamos uma grande tranquilidade, sabe? Nos ajuda, nos dá força a vencer as dificuldades do dia a dia. Mas acredito que seja isso e também o esporte, também que é muito divertido, né? A hora de desestressar também. Normalmente nós sempre temos 2 dias ou 3 de esporte lá na quadra. Né? E é um momento justamente de diversão. É bem legal. E tira o estresse, né? Tira o estresse também. De boa, deixa a gente em forma, perfeito. Que bom que você... Olha, primeiro vem a oração, depois vem o esporte. Ele sabe que ele ia falar esporte, mas primeiro vem a oração, tá vendo? Esse aqui é topado. Última pergunta agora, pra gente fechar aqui com chave de ouro isso. Eu queria que você, assim... Olha para a câmera, né? E, né, assim, imagine que tem pessoas ali que sentem um chamado para ir para o seminário, para ser padre e tal. Então, eu queria saber qual o conselho que você daria para alguém que quer ser seminarista. O conselho que eu daria. Primeiro, se engajar na vida da igreja. Porque para você ir para o seminário, tem que estar vinculado a uma paróquia. Porque, normalmente, quando nós vamos para o seminário, quem nos envia é o padre. Nós não vamos por conta própria, dizendo, eu vou. Né? O primeiro padre vai ver realmente se você tem capacidade, tem responsabilidade para ser realmente o seminarista. Porque tipo, a pessoa que não tem responsabilidade na vida, no seminário vai fazer o quê? E aí depois que você tiver aquela vida em si de caminhada, é justamente rezar, ter calma, fazer os encontros vocacionais e esperar em Deus. Se for a vontade de Deus, vai ser. Se não for, né, vai procurar outra vocação. Né? A última vocação nossa, como eu tinha até falado, é justamente essa. Ou no caso seria a primeira, né? De ser santo. Então, nós podemos ser santos em qualquer uma das nossas vocações. Então, como o Mano falou, para aqueles que ainda estão em processo aí de descoberta, né, para saber se realmente é ou se não é, vai rezando, pedindo a Deus a graça, né, do discernimento e vai esperando. Né, vão caminhando com calma, né, espere também quem for fazer o encontro vocacional também pela equipe formadora, também que normalmente a formação nos ajuda muito. Eles realmente vão vendo nós também, ver se realmente se eles encontram pontos ali que identificam a vocação ou não. Né? Então a formação normalmente ela é bem sincera. É interessante justamente isso, porque Deus nos chama e a igreja praticamente confirma, né? Por meio da graça divina. Né? Então a igreja em si vai nos dizer se realmente temos ou não vocação. Né? Então a igreja é muito sábia em tudo isso, devemos esperar, confiar na igreja e em Deus, né? Então foi esse o vídeo, galera. A gente já respondeu algumas perguntas. A gente não, né? Ele respondeu algumas perguntas que eu fiz. E, assim, eu já quero agradecer, Elaine. Muito obrigado pela sua disponibilidade, né? Quando eu falei com a Elaine, eu já disse, vamos sim, vamos lá fazer o negócio. Né? Assim, e é muito bom para aquelas pessoas que têm curiosidade para saber. Eu mesmo tinha curiosidade para saber. Eu sei que vocês também têm, senão não estariam assistindo. Né? Então, assim, eu quero agradecer pela sua disponibilidade, tá? E foi esse o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal se você não for inscrito, tá? Deixa aqui um comentário dizendo o que é que você achou desse vídeo. E siga a gente nas nossas redes sociais.
É isso, eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe.